Olá, eu sou a Carolina Escopel e o nosso grupo vai falar sobre engurgitamento mamário e infecções. A espécie humana é a única que precisa ser ensinada sobre amamentação e desmame, pois isso não é nosso instinto. E os primeiros dias de vida do nenê são os dias primordiais para ensinar ou para aprender essa amamentação e saber como vai ser, porque podem sim ocorrer várias dificuldades. No engurgitamento mamário, então, há 3 componentes básicos: a congestão, o acúmulo de leite, o edema e a obstrução. E como que ocorre esse processo? Então, tem retenção de leite nas alvéolos, acontece a distensão alveolar. Assim, ele comprime os ductos, obstruindo o fluxo de leite e piorando essa distensão, assim aumentando a obstrução. Após tudo isso acontecer, o edema aumenta. Não havendo alívio, a produção de leite é interrompida. Assim, ele é reabsorvido e ele fica um leite represado. Com o aumento da pressão, faz com que o leite acumulado sofra o processo de transformação, tornando-se mais viscoso, assim dando origem do leite empedrado. Nós temos também o engurgitamento fisiológico, que não apresenta nenhum sinal negativo e não requer intervenção. Já o engurgitamento patológico causa grande desconforto, às vezes febre e mal-estar. A mama fica em tamanho aumentado, ela fica dolorosa, com áreas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes. Os mamilos ficam achatados, assim dificultando para o bebê. E o leite muitas vezes não flui com facilidade. Olá pessoal, eu sou a Priscila e eu vou continuar falando um pouquinho mais agora sobre o engurgitamento patológico. O engurgitamento patológico, normalmente, ele acontece entre o 3º e o 5º dia pós-parto. Esse engurgitamento está associado a alguns fatores, como por exemplo, o início tardio da amamentação, as mamadas infrequentes ao uso de suplementos e a pega errada do bebê. Além desses, também o aumento da produção repentina de leite, ou seja, a mãe produzia pouco leite e devido ao uso de algum suplemento, ela começou a produzir mais, porém, isso pode vir a gerar uma lesão mamilar. Quando a pega do bebê está incorreta, ela está produzindo muito leite e isso pode gerar um engurgitamento mamário patológico. Um problema bastante encontrado é nas mamães soropositivas. Quando uma mãe é soropositiva, é indicado que ela não amamente o seu bebê. Porém, se ela não amamenta o bebê, o leite não tem para onde ir, ele empedra. E isso gera também o engurgitamento patológico. Alguns tópicos preventivos, como por exemplo, iniciar a amamentação o mais cedo possível, não fazer uso de suplementos, amamentar com a técnica correta e a livre demanda. Essa é a mais importante. Mães, elas precisam entender que elas não podem pré-estabelecer um horário para dar a mamada para o bebê. O que acontece se ela faz isso? Se ela tem uma produção muito grande e ela está pré-estabelecendo horários para o bebê, esse leite pode vir a empedrar. Não significa que ele vá empedrar em todos os casos, mas em alguns sim. Por isso que os pediatras, eles atentam tanto para a mamãe deixar a livre demanda para o seu bebezinho. Algumas opções de tratamento, então. Quando a mamãe ela tem uma produção de leite excessiva, é explicado para ela que ela pode fazer a ordenha manual sempre um pouco antes da mamada. Isso vai fazer com que o leite desça de uma maneira mais tranquila e que a mama fique mais macia e de fácil pega para o bebê. Como eu já falei antes, então, livre demanda pro filho, fazer massagem delicada nas mamas e uma coisa muito importante que também poucas mamães fazem uso pelos estudos que a gente leu, é utilizar sutiã com as alças mais largas. Essas alças mais largas, elas dão uma sustentação maior para a mama e deixa a mama em posição anatômica, o que para os ductos mamários é muito melhor do que tu ficar ou sem sutiã ou utilizar um sutiã que possa vir a machucar as mamas. Agora que eu já falei um pouquinho do engurgitamento patológico,
A gente vai apresentar agora algumas terapias não farmacológicas. Essas terapias, tem que ficar bem claro, tá? Elas foram retiradas de um artigo científico e elas foram testadas. Então, elas não são 100% aprovadas, apenas a última que já tem comprovações científicas de que auxilia. A primeira técnica não farmacológica que a gente vai apresentar para vocês é a utilização da folha de repolho. Essa técnica, ela foi muito utilizada por algumas vovós, por algumas mães, não sei se as mães dos nossos colegas, né, faziam uso. Essa técnica, ela nunca foi aprovada, porque como provém de uma folha de repolho, que pode ter agrotóxico, pode ter algum inseto que passou lá, ela pode vir a gerar infecção na mama. Então, ela não é aprovada, tá? Mas, antigamente, as pessoas faziam uso, sim, para dar um alívio para a mama. E ela era utilizada, aliás, em duas temperaturas, a fria e a quente. Segunda terapia não farmacológica são as compressas frias. Essas compressas, elas reduzem a produção de leite, porque elas causam vasoconstrição no fluxo sanguíneo. Porém, essas compressas, elas não podem ser utilizadas por mais de 15 a 20 minutos por dia. A terceira é o oposto, a compressa quente. Ela causa um aumento da produção de leite, ou seja, ela causa vasodilatação no fluxo sanguíneo. Essa compressa, por alguns motivos, ela ainda é utilizada, porém, para quando a mamãe já tem o engurgitamento mamário, ela pode vir a piorar, porque ela provoca muito mais, ela provoca um aumento muito grande do leite. E se o bebê não está fazendo a pega correta, a mãe não está dando a livre demanda, o leite tende a empedrar. E a última, que é a mais conhecida atualmente e que alguns médicos também já indicam, tanto para a mulher que está gestando, quanto logo após o parto, e também para o bebê, é a acupuntura. Ela traz um alívio imediato para a mamãe e para o bebê também. Normalmente, quando a mãe não tem uma quantidade suficiente de leite, o bebê ele tende a ficar mais agitado, mais irritado. Então, a acupuntura, sim, ela ajuda bastante. Boa noite, meu nome é Virgínia. Então, eu vou falar um pouquinho das infecções. Então, no início do aleitamento materno, é comum que as mulheres sintam um desconforto após a amamentação, né? Mas quando o mamilo fica muito dolorido, machucado, apesar de ser comum, não é uma coisa normal. Temos a infecção por Staphylococcus aureus, que é uma infecção bastante comum, né? É uma infecção secundária do mamilo lesionado. Ele deve ser tratado com a mupirocina, que é uma pomada para infecções, né? Ou mesmo tratamento com antibióticos. Tem também, então, a candidíase, que é uma infecção na mama, né? Ela é comum no puerpério, que seria a época após parto em que os órgãos genitais vão voltar ao seu local, né? Ela pode ser uma lesão superficial ou atingir os ductos lactíferos, que seriam os canais onde sai o leite. Ela costuma ocorrer nos mamilos úmidos e com lesão. A candidíase, ela se manifesta por purido, que seria uma coceira, né, uma vontade de coçar, a sensação de queimadura e fisgado. E existem mães que relatam que sentem essa ardência dentro das mamas. Os mamilos, eles vão apresentar uma cor avermelhada e brilhante. A criança vai apresentar uma crosta branca na boca, diferente da crosta do leite, que ela vai ser removida sem deixar uma área cruenta, assim. Então, como prevenção, a gente deve manter os mamilos secos, arejados, expor a luz do dia por alguns minutos, né? Como tratamento, a mãe e o bebê, eles devem ser tratados simultaneamente, mesmo que o bebê não apresente nenhum sinal, né?
O tratamento ele é feito com antifúngicos como nistatina, cloritramazol, miconazol, cetonazol por 2 semanas, né? Pode aplicar esse creme, então, após cada mamada, sem a necessidade de retirar quando for amamentar novamente. Também pode ser usado a violeta de genciana de 0,5% a 1%. Usado então nos mamilos, na boca da criança, uma vez ao dia, de 3 a 4 dias. Se os antifúngicos eles não tiverem efeito, a gente tem uma outra opção, que é o fluconazol oral por 14 a 18 dias. Então, as chupetas e os bicos, como eles são fonte de reinfecção, né? Eles, se não der para eliminá-los, então o bom seria ferver eles durante 20 minutos, uma vez ao dia, pelo menos.